minha gente, nós vamos falar hoje de um filme que mistura fortemente romance com crítica social. Vamos falar dessa obra que vai além do racismo e aborda temas como machismo, feminismo e objetificação da mulher negra, além de diversas outras problemáticas. Vamos falar desse filme que está concorrendo a 3 estatuetas do Oscar, com a atriz Kiki Layne, que interpreta Tish e concorre ao Oscar de Melhor Atriz, com a atriz Regina King, que interpreta a mãe de Tish e concorre à estatueta de melhor atriz coadjuvante, e o filme ainda está na corrida pela melhor trilha sonora original. Estamos falando aqui de Se a Rua Bill Falasse. Filmes como Corra e Nós, do diretor Jordan Peele, inserem críticas ao racismo no gênero de terror suspense, o que acaba criando boas metáforas, já que os vestígios preconceituosos que permanecem em meio às nossas lutas sociais são alguns dos maiores terrores ainda vividos e um dos maiores atrasos crescentes para todos os seres humanos. E isso é inegável, mesmo que Corra, por exemplo, tenha sido um filme um pouco decepcionante, pelo menos pra mim. Mas estamos aqui pra falar de uma obra que tem conexão direta com o diretor Barry Jenkins. Ele, que foi o responsável pelo vencedor do Oscar passado, o filme Moonlight, vai para uma linguagem diferente, utilizando mais do gênero drama. Mas a angústia, através dos preconceitos demonstrados nas suas tramas, que sempre vão muito além dos preconceitos raciais, consegue ser tão firme quanto aquele gosto de pavor e adrenalina deixado nos filmes de Peele. No caso de Se a Rua Bill Falasse, por exemplo, esse terror se acentua principalmente no sentimento total e final da trama, que é constituído durante todo o decorrer para que no final nós fiquemos com raiva do próprio filme. Nós vamos entender toda essa frustração aqui sem spoilers, a não ser pelo spoilerzinho que eu vou dar no final pra gente ter uma discussão mais ampla, mas aí eu vou sinalizar pra vocês. Antes de pontuar aqui sobre o que se trata de fato o filme, é importante lembrar que Jenkins sempre consegue misturar tons poéticos e leves que nos levam ainda mais a sentir a agonia provocada, já que ele consegue aprofundar minuciosamente os seus personagens. Personagens esses que com poucas ou muitas cenas sempre trazem algum tapa na cara da sociedade. E esses tons poéticos se encontram de maneira ideal com a forma de escrita do autor James Baldwin, cujo livro homônimo inspira o filme. O livro que infelizmente ainda permanece com contextos totalmente atuais. Foi lançado em 1974. E de acordo com a atriz Regina King, a obra teve a sua base fielmente adaptada para as telonas. A atriz disse: "Não acho que tenha ficado muita coisa de fora do roteiro. Provavelmente as pessoas terão as suas próprias opiniões, mas não me lembro de ter saído chorando tanto do cinema. É a primeira vez que tenho essa sensação. Algo que chegou perto foi quando assisti A Cor Púrpura." Agora que já contextualizei um pouquinho, vamos entender do que se trata de fato a obra. O filme nos apresenta a Tish, uma jovem de 19 anos que descobre que está grávida de Phone, de 22. A sólida história de amor dos dois é interrompida bruscamente quando o rapaz é acusado de um crime que jura não ter cometido. E embora sem provas concretas, a cadeia social o leva para a prisão com toda a burocracia possível para tirá-lo de lá. Convicta da honestidade do noivo, Tish mobiliza sua família e todos os advogados possíveis, mesmo sem dinheiro suficiente, na tentativa de libertar o amado da prisão antes que o seu bebê nasça. Se a Rua Bill Falasse é um romance comovente que se passa na década de 70 e revela as incertezas do futuro, o desespero de quem convive com preconceitos e um pinguinho de esperança que depende principalmente do próprio telespectador. O filme passeia por essas sentenças anunciadas de um país em que cotidianamente se vê o racismo, o machismo e diversas problemáticas que hoje ainda permanecem, infelizmente, e que podem representar o nosso Brasil, assim como diversos outros cantos do mundo. A história que passeia entre passado e presente é contada de uma maneira não linear, porém muito fluida. O vai e vem temporal nunca soa cansativo e nem com um ritmo quebrado. Além disso, não há elementos muito expositivos, como letreiros indicando, por exemplo, 6 meses antes. E ainda assim, o filme nunca soa confuso. Os eventos são conduzidos pela narração de Tish, intercalando a origem do seu amor e os eventos relacionados, de fato,
ao crime cometido. Em muitos momentos a gente acaba esquecendo que essa narração acontece, já que ela aparece somente em pinceladas em começos de algumas das cenas. Um dos focos do filme é mostrar o quanto se uma injustiça acontece com uma vida, acaba afetando diversas outras. A família de Tish, por exemplo, é levada a atitudes que seriam consideradas erradas para quem vê de fora, mas que são vistas como os únicos caminhos possíveis para aquelas pessoas que estão tentando provar apenas a verdade. E no decorrer nós vamos percebendo o quanto aquelas vidas a cada momento estão sendo afetadas de uma maneira ainda mais irreversível. Esses detalhes me lembraram muito dois documentários que eu vou deixar aqui como indicação na descrição, sobre vidas de pessoas que poderiam acrescentar positivamente na sociedade e acabam corrompidas por ela. Os dois documentários são focados em casos reais. Inclusive, um deles foi de grande destaque aqui no Brasil e chegou a ser transformado em filme também. Mas pra mim o documentário é muito mais interessante, aprofunda muito mais o caso, e nos dois casos nós percebemos a humanização dessas pessoas que foram injustiçadas de alguma maneira e que assim acabaram também injustiçando outras vidas por conta disso. Se a Rua Bill falasse, acaba prendendo bastante o espectador, principalmente por alguns aspectos como o mistério. Nós não ficamos sabendo rapidamente qual foi o motivo, qual foi o caso que levou Fonny para a cadeia. E assim, nós ficamos em uma grande curiosidade para tentar descobrir sobre qual crime ele foi acusado, o que de fato aconteceu na noite desse crime. Depois que eu descobri qual foi o crime e já fiquei bastante ansiosa, porque esse próprio crime leva a outras problemáticas sociais a serem discutidas, veio então a ansiedade de tentar descobrir o que de fato aconteceu na noite daquele crime. Então o filme causa essa expectativa e a gente fica esperando que logo apareça, que logo surja essa resolução total. Mas enquanto a resolução não aparece, o filme consegue ainda assim nos prender por outros detalhes que nos fazem quase esquecer em alguns momentos que nós estamos esperando voltar para essas cenas que vão nos levando ao quebra-cabeça do crime que aconteceu. Um desses outros pontos que nos prendem bastante são as cenas românticas em que Tish volta para o passado. Esses momentos refletem bastante sobre o que de fato é a demonstração do amor, da paixão, do carinho, e ela vai fazendo diversas reflexões que passeiam pela ideia de que o mais fundo está sim na superfície. Existe uma cena, por exemplo, em que Fonny está segurando a mão dela e conversando com uma pessoa que está na frente deles, de costas para ela, mas sem largar a mão dela, segurando firmemente. Ali, ela reflete sobre o quanto aquele detalhe de não largar um ao outro nesses momentos em que estão dando essa atenção para outra pessoa é algo que demonstra essa conexão fundamental. Então são cenas assim, com essas sutilezas das demonstrações do amor, que também vão nos prendendo através das reflexões e de frases bem poéticas que a própria personagem vai trazendo, refletindo sobre diversos tipos de relacionamentos que seriam relacionamentos saudáveis. Além das falas poéticas, nós temos também as cenas muito poéticas. A cena inicial do filme, por exemplo, mostra o casal principal descendo uma escada. Enquanto eles descem a escada, eles estão de mãos dadas, se declarando um para o outro, lançando olhares. E isso já nos leva à compreensão de uma certa poesia, de um momento metafórico que vai representar essa descida que a sociedade vai obrigar eles a fazerem, enquanto os dois são pessoas que poderiam engrandecer o mundo com as suas generosidades. Ainda nessa mesma cena, nós observamos que a roupa dos dois tem certos combinados em relação a tons, cores. Se ela está com um vestido amarelo, por exemplo, ele está com a blusa amarela. Se ele está com uma calça azul, ela está com um casaco azul. E os tons brincam entre si. Mas não para por aí. No entorno deles, a própria natureza, como as cores das árvores, as cores da terra, as cores das flores, essas cores também vão brincar em combinados com as cores que eles estão usando nas roupas, nas vestimentas deles. Isso pode nos levar à reflexão de que eles fazem parte dessa natureza, assim como essa natureza faz parte deles, como uma coisa só. Tudo estando interligado. E dessa mesma natureza, eu, você e todos os outros seres humanos e seres vivos fazemos parte. Então, a partir do momento em que nós os retiramos dessa natureza injustamente, nós fazemos algum tipo de mal a essas pessoas. Nós estamos fazendo mal a nós mesmos, já que está tudo em uma única teia. Então, o filme brinca muito com esses pequenos detalhes, essas pinceladas de metáforas, não somente nas falas e em frases que nós queremos destacar,
mas também em relação a essa brincadeira de paleta de cores e outros aspectos que vão nos levar a diversas poesias críticas. Algo que demonstra muito os tons poéticos do filme também fica na questão da câmera na altura do olhar. Existem muitos momentos em que os atores estão olhando diretamente para a câmera, demonstrando as suas emoções, mas não de uma maneira que fica cansativa. Pelo contrário, isso nos ajuda a mergulhar ainda mais nas emoções, no caráter, nas percepções desses personagens e na conexão que existe entre eles. Outro detalhe que vai nos prender bastante é a questão do acolhimento. Apesar de diversos momentos que mostram ali, principalmente nas entrelinhas, sem precisar usar a palavra racismo e nem coisa parecida, mas apesar dessas cenas que vão mostrando sim pra gente os racismos cotidianos, os preconceitos diversos cotidianos, nós temos também no embate disso, no contraponto, pessoas que vão acolhendo os protagonistas. O casal, por exemplo, sofre muito pra tentar buscar uma moradia pra eles, um apartamento em que eles possam morar. Quando são vendedores brancos, que é somente o que eles acabam encontrando, esses vendedores sempre têm algum tipo de preconceito ou acabam objetificando a mulher Tish e só por isso decidem vender e voltam atrás quando vem o noivo dela. Então tem muito essas questões do feminismo, por exemplo, quando a gente discute o fato de um homem pedir desculpa ao outro homem quando dá em cima de uma mulher e descobre que ela tem um namorado ao invés de pedir desculpa a ela. Então são diversos detalhes assim que vão surgindo desses preconceitos pingados, mas que na verdade são enchentes nos cotidianos, e ao mesmo tempo a gente tem pessoas que são brancas, pessoas que poderiam ser preconceituosas, mas que estão também se desconstruindo ou são desconstruídas nesses aspectos e estão ali acolhendo os personagens. Mostra também esse lado da boa fé, do bom coração, da esperança que nós podemos ter na nossa sociedade. Mas uma das coisas que mais me prendeu no filme não foi nada disso. Foram os momentos que eu chamo de momentos de entretenimento, mas que na verdade tem toda uma questão crítica ali que não deixa de aparecer em nenhum momento do filme. Mas o que seriam então esses momentos de entretenimento? Esses momentos pra mim são quando os personagens se impõem e dá aquele calafrio, aquela coisa na nossa barriga em que a gente fica: go girl! Mostra sua força! Vai, fala mais! A gente fica querendo que os personagens mostrem mais sua força, se imponham ainda mais. E pra fazer essas cenas, a trama não precisa cair na comédia, como acontece, por exemplo, em filmes como Infiltrados na Clã, que é uma obra que trata de estereótipos negros da redenção dos brancos. Essas cenas, em Se a Rua Eu Falasse, vão acontecer principalmente em certos embates entre a mãe de Fonzie, que é uma mulher que leva muito a sua vida para o lado do fanatismo religioso e acaba diminuindo outras mulheres por conta disso, achando que o sexo sem casamento, por exemplo, faz de uma mulher menos profissional, menos capaz. Isso nos leva, inclusive, a uma analogia que a gente pode conectar como metáfora para discutir a questão dos nudes, por exemplo. Quando o nude de uma mulher vaza, quando uma foto de uma mulher vaza, o que muito acontece é que ela seja julgada pelo lado profissional dela. Ela se torna menos profissional, menos talentosa, menos respeitada, porque um vídeo em que ela estava fazendo alguma coisa com alguém que ela confiou vazou. E quando é com um homem que isso acontece, ele é o maioral, ele é o gostosão. Isso, inclusive, aconteceu comigo, não de uma foto nua vazar, mas de uma foto de biquíni ser postada no meu Instagram. E muitas pessoas falaram que eu não deveria ter postado uma foto naquele estilo porque eu sou poesia, porque eu sou poetisa, escritora, porque minha vida é muito voltada a essas reflexões, a críticas, análises, então eu não deveria postar uma foto daquela maneira. Isso me levou, inclusive, a escrever um texto, que eu também vou deixar aqui na descrição se você quiser refletir mais um pouquinho sobre essa temática junto comigo. Mas o que acontece é que a mãe de Fonzie vai representar o lado conservador da nossa sociedade, e é impressionante como o livro brinca com esses detalhes que hoje continuam ainda mais fervorosos pra gente discutir sobre. E a mãe de Tish vai representar um dos pontos que o filme mais trabalha como tema, que é a empatia. Você estando de fato desconstruído ou não, você tenta se colocar no lugar do outro, entendendo na realidade dele como ele compreende as coisas, pra tentar ajudar ele a se desconstruir, pra tentar entender o lado dele e falar da maneira que seja mais coerente pra aquela realidade. Então essa é a empatia, e isso é muito o que a mãe de Tish vai trazer. Um dos pontos que nos leva a discutir ainda mais o feminismo e que é muito bacana é que a personagem Tish tem uma voz bem tranquila, raramente levanta o tom de voz, raramente fala coisas que vão machucar outras pessoas,
mas ela sabe se impor, ela sabe tomar atitude, ela sabe ser independente, ela sabe meter a mão na massa, ela sabe correr atrás do que ela quer, do que ela acha que é certo, e ela sabe argumentar sobre isso nas horas em que ela sente que precisa argumentar. Então ela é uma personagem muito forte, que aguenta trancos e barrancos e mostra isso muito bem, ainda que ela tenha esse jeito muito doce, que pareça ser retraído e muito tímido, mas que na verdade não é nenhuma coisa nem outra. Então isso também mostra muito sobre essa questão de dois aspectos. O primeiro aspecto é que não necessariamente a vulnerabilidade feminina, o lado mais feminino que é visto dessa forma significa fraqueza. E tem aí também a outra questão, que é a questão de que é sempre melhor não rebater na mesma moeda. É sempre melhor rebater com doçura, mas argumentando bem. E no meio desses detalhes, nós temos essas cenas que vão nos deixando indignados e pensando, nossa, mas é exatamente assim que continua acontecendo hoje. Mas é isso que acontece comigo como mulher. Poxa, mas olha como isso tá errado. E por mais que sejam temas que a gente tem discutido bastante atualmente, observar isso acontecendo no filme dá um up, dá um olhar diferenciado ainda maior, porque é tudo muito velado. O diretor não busca utilizar muitas cenas de briga, de sangue, desses aspectos mais frenéticos, pra nos mostrar o quanto essas problemáticas estão muito vivas todos os dias. Dos elementos técnicos, é ainda bom frisar que nós temos, por exemplo, uma trilha sonora agonizante. Por mais que o filme passeie por questões românticas e mais leves até construir toda a agonia que é necessária, a trilha sonora sempre tem uma agonia sendo transmitida ali por trás, demonstrando quanto esses personagens, por mais que vivam momentos incríveis, sempre acabam de alguma forma recebendo alguma questão que os corrompe através desses preconceitos sociais. Eu recomendo muito que assistam ao filme nos cinemas, eu recomendo muito que lembrem que esse filme, apesar de ter os momentos de entretenimento, é principalmente um objeto de estudo, de crítica social, é um filme mais denso para que a gente realmente pare para refletir e não só tenha um momento de leveza. É bacana também pontuar que o autor James se inspirou no caso real de um amigo para construir toda a trama. Agora nós vamos falar porque o filme é então tão frustrante, já que ele tem tantos detalhes importantes, detalhes intensos, detalhes que nos deixam encantados. Mas essa parte da discussão vai vir com spoiler, então eu vou pedir o seguinte: se você não liga pra spoiler e quer saber da discussão mesmo assim, até pra poder ter uma visão um pouco diferente quando assistir o filme, continua aqui. Se não, você assiste ao filme e volta pra ter esse aprofundamento. O que acontece é que o filme nos faz aguardar o tempo inteiro pela resolução do caso, nem que seja pra que a gente ali, por trás, descubra de fato o que aconteceu na noite do crime, quem foi de fato o estuprador. Mas o que acontece é que nós ficamos com essa lacuna. Nós não descobrimos absolutamente nada do que de fato aconteceu naquela noite, a não ser uma suspeita de que aquele policial branco é uma pessoa que de fato quis se vingar, mas nós não descobrimos absolutamente nada que seja concreto sobre o que aconteceu naquela noite. Mas é exatamente isso que acontece com os personagens. Eles também ficam com essa lacuna, eles não descobrem provas, não descobrem um suspeito de fato, não descobrem nada que os leve a alguma luz em relação ao que de fato aconteceu naquela noite do crime. E o filme nos leva a isso, a uma frustração necessária. Nós ficamos com a emoção, com a raiva do próprio filme, com a lacuna que o filme nos deixa, da mesma maneira que aqueles personagens ficam com a lacuna, que aqueles personagens ficam com a raiva, que aqueles personagens ficam com todos esses sentimentos que nós ficamos, só que de uma maneira ainda mais agravante para eles. Outro ponto bacana, rapidamente, de ser pontuado aqui, é a questão da voz da mulher que foi estuprada. Ela sente que ela teve voz, ela sente que ela pode dizer o que de fato aconteceu com ela, que houve um suporte dos homens para que ela achasse esse culpado e o colocasse atrás das grades, mas na verdade ela não teve voz de fato. Os homens manipularam a voz dela, falaram quem ela deveria incriminar, não ouviram de fato os detalhes do que ela tinha para dizer, as provas possíveis. Ela acaba representando essa analogia do quanto mulheres acham às vezes que estão tendo voz, mas na verdade estão em um relacionamento abusivo. É preciso que a gente fale para que a Rua Bill possa também falar. Então é isso, minha gente, espero vocês até a próxima crítica, lembrando que em breve nós vamos ter o que aqui? Cenário, nós vamos ter o que aqui? Iluminação incrível, nós vamos ter o que aqui? Vídeos todas as semanas, nós vamos ter toda uma mudança aqui no canal, então se inscrevam no canal, continuem acompanhando e até a próxima.